Como aumentar o valor da sua aposentadoria de forma legal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Eu me chamo Thiago Ribeiro e hoje nós vamos falar de algumas formas que você pode ter de aumentar o valor da sua aposentadoria, tá? Nós vamos falar sobre algumas formas aqui e também existe a revisão, tá, do seu benefício, que eu vou falar num vídeo específico, tá, só sobre revisão de benefícios de aposentadoria. Só te adiantando, não existe somente a revisão da vida toda, tá, para revisar os benefícios de aposentadoria, tá? Existem cálculos que podem ser feitos para que isso ocorra, né, para ver se houve o cálculo correto lá no INSS. Mas isso é um vídeo específico, tá? Você que está recolhendo INSS, você que é registrado, né, trabalha como CLT, ou você que é MEI, é lógico que você espera ter uma aposentadoria maior, né, para ter uma melhor qualidade de vida, ok? Só que o que muita gente faz é recolhe pelo mínimo, né? E aí depois quando chega lá na frente não tem muito o que fazer, porque você provavelmente vai receber um salário mínimo, tá? Se você recolher sempre pelo mínimo, ok? É lógico que às vezes não tem como recolher mais do que isso, mas se houver essa possibilidade, né, é bom você se atentar a isso para recolher um pouco mais. E só te adiantando em relação aos benefícios, tá, do INSS. Quem ganha um salário mínimo, logicamente, né, vai ter aí, né, o seu salário reajustado anualmente, né? Por exemplo, esse ano, 2025, existe uma estimativa de 7, alguma coisa, tá, para reajuste do salário mínimo. Mas quem ganhar acima do mínimo, vamos supor que você aposente com 2 salários mínimos, você não vai ter o mesmo reajuste, você vai ter um reajuste pelo INPC, que é um índice bem menor, tá? Que este ano está com a estimativa de 4,66. Olha só a diferença, né? Quase 4% de diferença. Então você que aposenta com mais de um salário mínimo, 2, 3, 4 salários mínimos, você vai ter aí a sua aposentadoria, né, diminuindo em relação ao salário mínimo. Você vai perder poder de compra, tá? E aí vai chegar uma hora que provavelmente você que aposentou com 2, 3, 4 salários mínimos, não importa, né? Você, dependendo da quantidade de tempo que você está aposentado, você vai ver o seu salário perder o poder de compra e você vai ganhar um salário mínimo igual todo mundo lá na frente. Essa regra precisa mudar, tá? Para que você não perca o seu poder de compra, tá? Quem está trabalhando, né, e recolhendo INSS, às vezes não vê essas regras, né, vai ficar sabendo disso só quando se aposentar, e isso já vem se arrastando durante muitos e muitos anos, durante vários governos, tá? E ninguém muda essa regra, e essa regra precisa ser ajustada, porque você vai ver só, quando você se aposentar, você vai ter um problema em relação ao reajuste da sua aposentadoria, né? E aí, se você se aposenta com mais de um salário mínimo, esse problema ele dobra, tá? Porque você vai perder o poder de compra por conta dessa regra do reajuste que é extremamente desvantajosa, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Existem algumas formas para você aumentar o valor da sua aposentadoria, ok? Eu vou falar algumas delas aqui, tá? E uma forma muito interessante que vai ser tema de um vídeo específico, né? Por isso você tem que se inscrever no canal, ativar as notificações, é sobre o cálculo de revisão, tá? E não é somente revisão da vida toda, que tem toda a questão do processo judicial. É um cálculo de revisão que é feito para ver se você consegue ajustar o valor do seu benefício. Mas isso é um vídeo específico que eu vou explicar para você como funciona essa questão do cálculo da aposentadoria, tá? Para você que já está aposentado, tá? E você precisa tomar bastante cuidado. Eu vou falar aqui para você evitar problemas na hora de se aposentar em relação, né, ao que está lançado lá como recolhido no INSS, tá? Uma das formas aqui para você aumentar a sua aposentadoria, tá, é a questão do MEI, porque o MEI tem aquele recolhimento lá, por exemplo, de 5%, tá? E aí, lógico, né, que é uma contribuição baixa. Então, se você for MEI e conseguir recolher aí o complemento, por exemplo, para chegar a 20% do que você recebe, é interessante para você ter uma aposentadoria maior lá na frente, né? Receber o complemento para você não receber só um salário mínimo depois lá na frente, tá? E em relação
aos vínculos do CNIS, tá? Corrigir salários e vínculos, tá? Que estão lançados lá no meu INSS. O que acontece? Pode ser que você trabalhou em alguma empresa e deu algum erro, alguma questão de lançamento do INSS, e lá no INSS não tem o lançamento dessa empresa que você trabalhou, tá? Isso vai ser um problema na hora de você se aposentar. Por quê? O INSS vai puxar, tá, tudo que está lá recolhido, e aí pode ser que na sua carteira tenha uma empresa ou um período que não esteja lançado lá. Então você tem que se atentar a isso, ficar sempre de olho, tá, para você aumentar o seu benefício quando você for se aposentar, tá? Mas isso também pode ser corrigido num cálculo de revisão, mas para você se precaver, fica de olho. Dá uma olhada sempre, né, no meu INSS para ver, né? Fala, poxa, fui registrado aqui todas essas empresas, eu vou ver se está tudo lançado lá. Vai lá no meu INSS, baixa lá o CNIS, escreve lá CNIS, tá? CNIS, e aí você vai ter o extrato das contribuições de todos os meses e anos que você contribuiu com o INSS, ok? Então confere isso para você aumentar o valor do seu benefício, né? Para não ter nenhum problema, para chegar lá na frente do INSS e falar assim, olha só, teve o recolhimento aqui, foi lançado nessa empresa, teve algum problema que não teve recolhimento, né? E aí, você imagina só, você trabalhou na empresa 20 anos atrás, né, 15 anos atrás, como você vai corrigir essa questão? Então fica sempre de olho nos seus vínculos, tá, de trabalho, para ver se está tudo lançado lá no CNIS, tá, lá no INSS, tá? Outra questão que você também pode aumentar, né, o valor da sua aposentadoria são o tempo de atividades insalubres, tá? Aí você tem que se atentar a isso e pedir sempre, né, o PPP nas empresas que você trabalha, ver se está tudo certinho de acordo com as normas exigidas pelo INSS. Não adianta ter só um PPP e aí quando vai ver lá, ele não se enquadra na norma da aposentadoria especial. Precisa se atentar a isso, tá? Para ver se está tudo certinho com a legislação, para você aumentar o seu benefício, né? Quando você for aposentar, ok? E aí, né, simular, tá, o seu cálculo de aposentadoria no INSS, tá? E também tem a questão da revisão da vida toda, só que aí já é uma questão judicial, tá, que você precisa ver com o seu advogado. Aliás, tudo que eu falei aqui, você procure um advogado da sua confiança, tá? Tire as dúvidas com ele, porque essas informações são informações gerais, tá? Para você entender como funciona algumas delas e deixando o alerta que sempre nós temos mudança de legislação, tá? Pode ser que o que eu estou falando aqui agora saia um decreto amanhã, depois, enfim, daqui 2 anos, 1 ano, né, e aí pode mudar essa questão. Então você precisa sempre estar atualizado e contratar um profissional de sua confiança, tá? Um profissional de sua confiança, cuidado para não cair em golpe, né, na internet. Muito cuidado mesmo, aquelas chamadas milagrosas, sabe? Olha só, você vai receber mais, né? Você vai deixar de perder dinheiro, não sei o que. Toma bastante cuidado com essas chamadas milagrosas, né? Contrate uma pessoa de sua confiança, que você possa conversar com ela, tá? Conhecer a pessoa, né? Para não sofrer depois perdendo dinheiro, porque tem muita gente que perde dinheiro com isso, tá? Aí, o que não aumenta o seu benefício, né, o que é muito comum, né, contribuir pouco e esperar um milagre lá na frente. Não adianta, tá? Se você contribuir pouco, logicamente você vai ter uma aposentadoria baixa, tá? Aí tentar aí, aumentar o seu benefício sem documentos para poder, né, juntar lá no processo. Precisa guardar os documentos, tá? Carteira de trabalho, PPP, tudo certinho, para depois ter ali, né, uma base de documentos para poder discutir, né? Todas as discussões precisam ser embasadas documentalmente, tá? E também tem que tomar muito cuidado, né, com o que você lança, né, ou trazer algum documento duvidoso, tá? Tenha sempre documentos originais, tudo certinho, né, para não sofrer penalidades depois, tá? Eu espero ter ajudado você com este vídeo. Mais uma vez eu peço que você que não é inscrito no canal se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, né, sobre essas questões do INSS, que é muito importante se você está para aposentar, se você já se aposentou, né? E também, né, eu te convido a assistir o vídeo sobre revisão, tá? Sobre revisão, provavelmente ele vai ficar aqui agora no final desse vídeo. Ele é muito importante, tá? Porque muita gente quer fazer essa revisão para poder ver se aumenta o seu benefício, tá? E ela é muito importante e muito
interessante também, ok? E se você já fez a revisão, já passou por alguma questão dessa aqui que eu falei, comenta aqui no vídeo também e me fala de onde você está falando desse nosso Brasil gigantesco. Pessoal, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.